Policiais do BOPE e do Grupamento Aeromarítimo fizeram hoje uma operação para combater o tráfico no Complexo da Penha, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre presos ou feridos. Nas redes sociais, moradores relataram intenso tiroteio já no início da manhã. Pelo menos 2 carros blindados foram vistos na comunidade. Por causa da operação, escolas na região não abriram nesta terça. Mais de 3.000 alunos estão sem aulas. A linha vermelha voltou a ficar fechada por causa de assaltos e operações na segunda-feira. 2 pessoas foram presas. Um tiroteio assustou quem passava pela linha vermelha na altura de São Cristóvão na noite de ontem. Alguns carros tentaram dar ré. 2 criminosos em uma moto tentaram assaltar motoristas. Um motociclista foi baleado na mão e foi socorrido. Na tarde de ontem, um outro tiroteio fechou a linha vermelha. Desta vez, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O batalhão de choque fez uma operação na favela do Lixão. Um ônibus foi incendiado e 2 pessoas foram presas. Ainda sobre essa escalada de violência, eu converso com o professor da Faculdade Mackenzie do Rio, Newton de Oliveira, que também é especialista em segurança pública. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, ouvintes. A gente acabou de noticiar uma operação no Complexo da Penha e, mais uma vez, alunos ficaram sem aulas. É inevitável fazer operação nesse horário escolar? Flávia, não é inevitável. Isso mostra a falta de planejamento, falta de respeito aos cidadãos que lá moram, e você fazer uma operação de guerra nesse período significa expor a vida dessas crianças que já perdem aula o tempo inteiro numa educação que não é de grande qualidade. Isso realmente mostra um absoluto despreparo na realização desse evento policial de hoje. Essas operações poderiam ser feitas em que horário? O que o senhor sugere? Olha, em primeiro lugar, toda e qualquer operação policial, se ela de fato quiser ser efetiva, eficaz e eficiente, ela tem que ser precedida por um trabalho de inteligência que gere um planejamento para que você possa fazer uma incursão tática, uma incursão cirúrgica. Certamente não foi o que nós vimos hoje nessa operação no Complexo da Penha e na maioria das operações que nós estamos vendo na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos vendo quase que diariamente tiroteios na linha vermelha, na Avenida Brasil, em vias expressas. Os bandidos estão cada vez mais ousados, não é? Que análise que o senhor faz dessa situação? Bem, crime é custo-benefício. Como o Estado do Rio de Janeiro está em uma situação pré-falimentar, como a segurança pública do Rio de Janeiro, ela está absolutamente sem rumo, sem direção e com um comando muito fraco, o crime percebe isso e tenta ocupar mais espaços. E o resultado é a população sofrendo nesse meio tempo aí, na medida em que a resposta que o Estado dá é uma resposta que não consegue debelar efetivamente o crime e ainda coloca em risco a vida da população por ser uma resposta de guerra, não uma resposta policial. Que análise o senhor faz da atuação dos militares aqui no Rio? Olha, a atuação dos militares do Rio de Janeiro ela tem um caráter pirotécnico, na medida em que, em tempos de restrição orçamentária, as Forças Armadas têm que cumprir o seu papel constitucional, que é a defesa das nossas fronteiras, que é por onde entram as armas de guerra e as drogas. Se eu tenho que fazer uma opção, a minha opção prioritária é a opção de guarnecer e defender as fronteiras, não ficar fazendo papel de polícia, algo para o qual as Forças Armadas não estão preparadas ou planejadas. Nós tivemos uma mega operação no último sábado, né, professor? No Complexo do Lins, na Zona Norte. 3 pessoas morreram, mais de 20 foram presas. Que análise o senhor faz dessa operação? Foi válido? Olha, válido sempre é. A pergunta que eu faço é, qual o custo-benefício disso? Repito, vivemos num momento de crise. Os recursos, eles são escassos. Portanto, eu tenho como planejador, como gestor público, saber aonde vou aplicar melhor esses recursos. Logo, certamente não é fazendo Forças Armadas brincando de polícia em complexos de comunidade do Rio de Janeiro que eu vou reduzir de forma estrutural o crime no Brasil. As Forças Armadas, repito, têm que cumprir o seu papel, que é a defesa das fronteiras brasileiras, para que a gente possa dificultar ao máximo a entrada das armas de guerra que são usadas pelos narcotraficantes para garantirem os territórios liberados que eles têm hoje no Rio de Janeiro e em vários estados do Brasil. A gente tem um aplicativo que chama Fogo Cruzado e dados desse aplicativo mostram que das 10 comunidades onde aconteceram o maior número de tiroteios, 8 têm o PP. Você acha que é um golpe na política pacificadora do Rio? Muito mais do que um golpe, Flávia. Na verdade, o PP já morreu. Ou seja, o projeto de unidade de polícia pacificadora, ele é absolutamente falido e a proposta que eu tenho é
Você retira esses policiais que ficam à mercê dos narcotraficantes que voltaram a dominar o território e a gente recomeçar isso, porque, infelizmente, é mais um projeto de segurança pública que foi torpedeado pelo seu uso incompetente, inconsequente e marqueteiro pelo governo anterior. Os moradores do Rio são os maiores reféns, não é? Obrigada, professor Newton de Oliveira. Então, ok, obrigado, Flávio, obrigado aos ouvintes.